secretário-geral da ONU pede máxima contenção. Os Estados Unidos não participarão em eventual resposta israelita contra o Irão. Centenas de palestinianos tentaram regressar ao norte de Gaza, mas foram impedidos pelas tropas israelitas, que alertaram que esta ainda é uma zona de guerra. A oposição na Hungria apela à realização de eleições antecipadas se tiver apoio dos eleitores nas europeias de 9 de junho. O número de países europeus a proibir o uso dos telemóveis nas escolas está a aumentar. Países Baixos e Reino Unido aderiram este ano. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu máxima contenção durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU na noite de domingo, convocada após o ataque iraniano contra Israel. Guterres insistiu na responsabilidade comum da comunidade internacional para evitar uma escalada do conflito na região. It's time to step back from the brink. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse no domingo que os Estados Unidos vão continuar a apoiar Israel, mas não vão participar numa eventual resposta israelita contra o Irão. This is like a real war. This is a declaration of war, not because we are restrained and because we know the repercussions and because we have deliberations with our partners, we are considering all options, and I'm quite confident that we will take the necessary steps that are necessary to protect and defend our people. We are not war seekers. A população israelita que vive em Kiryat Shmona, perto da fronteira com a Síria e com o Líbano a norte, passou uma noite angustiante de sábado para domingo. As forças israelitas voltaram a impor um conjunto de medidas restritivas por precaução face ao ataque do Irão. Vários líderes da União Europeia condenaram os ataques do Irão a Israel que ocorreram na madrugada de domingo. Os ataques terão sido uma retaliação ao alegado bombardeamento israelita contra um edifício consular iraniano na Síria no início de abril. We call on Iran and its proxies to cease completely the attacks. All parties should exercise maximum restraint. Going forward, we will reflect on additional sanctions against Iran in close cooperation with our partners, specifically on its drone and missile programs. Das ist ein durch nichts zu vertretender Angriff. Das ist eine schlimme Eskalation der Lage und das ist in keiner Weise akzeptabel, nachvollziehbar und hinnehmbar. Os líderes do G7 deverão reunir-se no domingo através de videochamada para discutir a sua resposta ao ataque. Também o primeiro-ministro francês criticou o ataque do Irão e manifestou a sua solidariedade para com o povo israelita. Centenas de palestinianos deslocados que se encontravam refugiados no centro de Gaza tentaram regressar ao norte do território no domingo. O exército israelita voltou a alertar que o norte de Gaza ainda é uma zona de guerra e que as pessoas não se devem deslocar até lá. احنا بدنا نروح بدنا نعيش حياه كريمه 6 شهور احنا إلنا 6 شهور في الذل هذا بدنا نروح على غزه بدناش شيء. Mais tarde, muitas destas pessoas foram vistas a regressar ao sul de Gaza depois das tropas israelitas terem impedido a sua passagem. Também no domingo, o arcebispo de Nova Iorque presidiu uma cerimónia na Cisjordânia numa tentativa de atenuar as tensões na região, bem como entre o Irão e Israel após o recente ataque no país de Netanyahu. When I meet with the people here in Bethlehem, when I meet with people in Ramallah, when I meet with people in Jerusalem, they may be Muslims, they may be Christians, they may be Jews. Most of them just say, we just want peace. A visita do arcebispo ocorreu 6 meses após o início do conflito em Gaza, na sequência do ataque do Hamas a 7 de outubro, que deu origem a uma crise humanitária na região.
O porta-voz da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse no domingo que vai tentar avançar a ajuda para Israel esta semana, enquanto tenta a difícil tarefa de conseguir a aprovação da Câmara Baixa do Congresso norte-americano para um pacote de segurança nacional que também inclui financiamento para a Ucrânia. Сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи ППО здатні давати захист життю. Зараз на Близькому Сході це було продемонстровано. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не наодинці. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети і дрони, це означає, що треба діяти. І діяти сильно. Homem foi morto no domingo após ataque com drones na região de Sumi. As autoridades de Kharkiv também disseram no domingo que recuperaram os corpos de uma mulher de 61 anos e de um homem de 68 anos que foram mortos num ataque no dia anterior. Outros bombardeamentos na região de Kherson, ocupada pela Rússia, mataram 2 civis no domingo. Os soldados ucranianos da região de Kiev puderam desfrutar de algum tempo de descanso durante as rotações estratégicas de militares. Nesse período, aproveitam para relaxar com um concerto e uma cerimónia de entrega de medalhas presidida pelo autarca de Kiev, Vitaly Klitschenko. O autarca entregou medalhas ao 3º batalhão Svodova. Багато хто відхрещується там від мобілізації, не хоче йти. Більшість тих, хто вже на фронті, вони вже другий рік. Тобто вже добровольців немає. І ці люди, які не вмотивовані їх забирати як мобілізацію, я не думаю, що вони вплинуть якось на це. Людей потрібно мотивувати. Саме головне в людях – це мотивація. Em Bucha, artistas de rua americanos criam murais em memória das atrocidades cometidas pela Rússia nas ruas deste subúrbio de Kiev. Os artistas Tristan, Johnny e Bandit chegaram à Ucrânia para pintar murais nos edifícios danificados do país e para criar um documentário sobre a Ucrânia. A principal candidata do partido da oposição de esquerda da Hungria apelou à realização de eleições antecipadas no evento de abertura da campanha conjunta da oposição em Budapeste às eleições europeias. De acordo com Klára Dobrev, se a maioria do povo húngaro escolher a 9 de junho, que não quer mais ser governado pelo regime de Viktor Orbán, a oposição lutará por eleições antecipadas. A házak későbbi összeomlásának az egyik legbiztosabb jele, amikor az alapok elkezdenek repedezni. Na ez történik pontosan most a Fidesszel. Mára a nagyon nagy többség számára egész egyszerűen szégyen ezt a kormányt támogatni. O principal candidato do Partido dos Socialistas Europeus, Nicolas Schmit, que também falou no evento, classificou o governo de Orbán de imprudente, irresponsável e antidemocrático. Since his party came to power, rule of law has eroded. He has transformed this country step by step into a system that grants himself full power and his friends access to all kinds of resources and money. Nicolas Schmit luxemburgi politikus, az Európai Szocialisták Pártjának csúcsjelöltje beszédében kiemelte, üzenetük az antidemokratikus szereplőknek és mozgalmaknak a következő: nincs együttműködés, nincs koalíció sem Orbán Viktorral, sem a szélsőjobboldallal. Számukra ez a vörös vonal. Kónya Rita, Euronews, Budapest. O chanceler alemão Olaf Scholz chegou no domingo à China para uma visita de 3 dias que será centrada nas relações económicas entre o país e a Alemanha. O primeiro destino de Scholz, que se desloca com uma delegação de ministros e de empresários alemães, foi o polo industrial de Chongqing, onde estava prevista uma visita a uma empresa parcialmente financiada pela Alemanha. Scholz deverá também visitar o centro financeiro de Xangai antes de se deslocar à capital, Pequim, para se encontrar com o presidente chinês e com o primeiro-ministro. Um crescente número de países europeus está a aderir à proibição do uso de telemóveis em contexto escolar. Os Países Baixos e o Reino Unido são alguns dos países que o fizeram em 2024. Mas fará sentido afastar este aparelho das escolas perante a revolução tecnológica em que vivemos? Depende sempre da postura. É assim, se temos uma aula expositiva, meramente expositiva, em que o professor vai transmitir conteúdo aos alunos, o smartphone vai perturbar a sala de aula. Se temos uma sala de aula em que a pedagogia é mais ativa, em que há metodologias ativas, em que se envolvem os alunos na produção de conhecimento,
O smartphone é um recurso valiosíssimo. Em 2023, a Unesco lançou um estudo em que recomenda uma proibição global dos smartphones em sala de aula. Na Bélgica, há uma escola que descobriu uma nova abordagem para a sua proibição. Les élèves, pendant toute la durée du cours, réfléchissaient à la notification qu'ils attendaient, au message qu'ils espéraient avoir, etc. Et donc on a découvert un petit peu par hasard le système de pochette qui pouvait se fermer, on a décidé de l'implémenter à l'école. E os alunos reconhecem a importância de restringir o uso. Donc la différence entre l'intercours d'avant et les récréations d'avant et de maintenant, c'est effectivement qu'avant tout le monde était sur son téléphone, même pour faire des choses sociables. Par exemple, avant je jouais souvent à des jeux mobiles sur mon téléphone avec des amis de la même école. Mais maintenant, on parle, on fait des choses comme ça, on rigole. Et en vrai, on s'amuse plus qu'avant. Avant, c'était moins fun, on dirait. Já nesta escola em Portugal, o uso de smartphones nas aulas significa que existe uma melhor gestão da utilização do telemóvel por parte dos alunos. Eles sabendo que há uma parte da aula em que podem ter acesso ao telemóvel, acaba por também dar-lhes um bocadinho de mais à vontade, no sentido de, ok, eu guardo agora o telemóvel, mas eu sei que daqui a bocadinho eu vou estar a utilizar o telemóvel para o que é necessário dentro da sala de aula. Apesar de não existir um consenso sobre este tópico, os avanços tecnológicos podem significar que, em breve, os smartphones não serão os únicos dispositivos que as escolas terão de debater. Proibir implica que a escola se demite claramente do seu papel de preparar os jovens para esta sociedade em que os telemóveis estão presentes em todos os momentos da nossa vida. Aprender a lidar com esta omnipresença do digital na nossa vida, quando se desligar, quando ligar, o que fazer, é uma função também da escola nestes tempos, sem dúvida.